a gente tem o fim dos third-party cookies, já tem uns dois, já é um dos 3 maiores desafios da mídia digital, que as companhias do setor irão enfrentar nos próximos 12 meses. Essa preocupação ela foi observada em 49% dos entrevistados na pesquisa de 2021 Industry Pulse Report US. E quem vai trazer para a gente esses insights e estratégias para que você pretende, né, para você que pretende trabalhar com marketing nessa nova era, é o Jefferson Araújo, ele é Digital Marketing Solutions Manager no SAS. Falei certo, né, Jefferson? Falou tudo certo. Não falei errado. Não, tá tranquilo. Vamos na dúvida. É no SAS mesmo. Boa. Jefferson, boa apresentação. Traga para a gente aí mais informações e novidades. E qualquer coisa, estamos por aqui. Show de bola. Obrigado. Bom, como já foi dito, meu nome é Jefferson Araújo, eu faço parte do time da América Latina do SAS, no que diz respeito à parte de Customer Intelligence, focado também em marketing digital. E hoje o assunto é bastante interessante, né? A gente está falando muito aí a respeito do phase-out, famoso phase-out dos cookies third-party, e tem muita empresa desesperada, né? Assim como também tem muito cliente desesperado, consumidor desesperado para entender um pouco mais sobre o que isso vai impactar na experiência dele com relação à marca. Né? Então eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês hoje digamos, levar um pouco mais de curiosidade para vocês, né, e também desmistificar alguns pontos que são importantes também com relação a esse phase-out. Então, acho que a gente começa falando agora um pouquinho, até mesmo para quem não sabe, né, o que são cookies, que tanto a gente fala de cookies hoje em dia, principalmente aí no que toca marketing digital, advertising, né, os tipos de cookies existentes hoje, o funcionamento e a utilização desses cookies, a gente vai falar aí do phase-out, que é um hot topic, então phase-out dos third-party cookies e os impactos disso também, para algumas esferas dentro do digital, e por último, a gente vai entender um pouquinho de algumas abordagens que a gente pode ter dentro da nossa organização para poder mitigar esse problema que todos nós vamos enfrentar enquanto empresa, seja anunciante, seja o que a gente chama de publisher, né? Então, começando, o que seria cookie? Né? Um cookie hoje, o que a gente chama de cookie, ele é um pequeno pedaço de código, ele é basicamente um conteúdo que é instalado no browser de cada uma das pessoas que visitam sites na internet, e esse cookie, ele é o responsável por armazenar uma série de informações da experiência do cliente, né, informações, por exemplo, como as últimas interações que aquele cliente teve com aquela página, o que foi, por exemplo, colocado no carrinho de compras desse cliente no momento em que ele está ali fazendo uma interação com o e-commerce, por exemplo, processos de dados relacionados a login, né, que muitas vezes você pode colocar lá, por exemplo, para ser lembrado, toda vez que você se autenticar, no momento em que você se autentica, você coloca lá que você quer ser lembrado, e aí você consegue, consequentemente, você não precisa mais preencher toda vez aquela informação de autenticação. Então, muitas dessas tecnologias utilizam cookies para isso também, além de uma série de outras informações, bem como questões extremamente importantes relacionadas a dados confidenciais e também dados comportamentais no geral. Tá? Mas é um ponto importante aqui que a gente vai dizer hoje que o phase-out de third-party cookies, ele não quer dizer que todos os tipos de cookies vão ser, digamos, descontinuados, né? Existem hoje 2 tipos de cookies que a gente costuma dizer. O cookie que a gente chama que é first party, né? Esse cookie first party, ele está sempre associado ao domínio daquele site que você está acessando. Então, por exemplo, se eu estou acessando o SAS.com, eu tenho lá, no momento em que eu acesso o SAS.com, eu recebo como resposta aquela página que digamos, que a gente chama de renderizada, né? Ela é renderizada para mim, ela é apresentada para mim, e naquele momento uma série de outras informações são armazenadas dentro do meu browser, né? Informações essas que são utilizadas pelo sistema para poder manter a conversação comigo durante aquela sessão. Então, esse cookie, que a gente chama de first party, ele não é um cookie que vai ser descontinuado. Ele continua, ele tem funções importantes dentro da organização ali de toda a estratégia digital, tá? É um cookie que, basicamente, ele, como owner, quem é o owner desse cookie? É a própria organização que é a owner do site, digamos, ou seja, o SAS.com, por exemplo. Então, tudo fica guardado ali dentro. Então, a interação é sempre sua com aquele site em específico, aquele domínio em específico. Quando a gente sai da esfera do first party, a gente vai para uma esfera chamada de third party, né? E nessa esfera de third party, o que a gente tem? Vários sites
enviando informações para um servidor único ali, uma informação para um servidor cujo o termo aí é um servidor third party, né, um servidor que não faz parte do meu ownership ali, ou seja, eu não tenho o domínio, não tenho a propriedade sobre aquele site ou sobre aquele servidor. Então, para que a gente utiliza um cookie third party? Principalmente para fazer advertising. Então, é para você, muitas vezes, saber quais foram os sites navegados por aquela pessoa, para ver se ela está dentro de um target ou não de público que você quer impactar com uma determinada experiência, com uma determinada campanha de produto e serviço. Então, esses cookies, para que a empresa ela consiga identificar, como, por exemplo, o próprio Google, dentro da rede dele, né, de display, que tem uma série de sites que utilizam as tags do Google para poder veicular conteúdo e, assim, monetizar áreas específicas dos sites, esses sites, eles instalam essa tag, né? E essa tag, ela leva informações para um servidor específico, que é um servidor terceiro, né? E aí, baseado nisso, o Google ele consegue identificar, obviamente, o seu, como que eu posso dizer, o seu perfil comportamental em cada um desses domínios, né? Então, esse é o grande ponto. Aqui a gente tem muitas questões agora, principalmente relacionadas à privacidade, né? E a uma série de leis, regulamentações que estão aí entrando em vigor, né? Então, aqui a gente precisa proteger cada vez mais as informações relacionadas ao usuário, né? Para que eles, muitas vezes, até não necessite ficar recebendo aquele monte de advertising desnecessário, ou aquele que a gente chama de retargeting, por exemplo, você clicou num anúncio, foi para o site, fez a aquisição do produto, saiu daquele site, foi para um outro site e ainda continua vendo aquele mesmo anúncio chato, né? Então, muitas dessas coisas vão mudar agora com o phase-out do third-party cookie, porque muitas empresas vão ter que voltar a olhar mais para as informações internas, que a gente chama de first party, né? Trabalhar mais essas informações, entender mais comportamento de cliente para poder, a partir dali, gerar novos insights para fazer interações com seus clientes, né? E aí, dentro dessa linha de trabalho de privacidade, de cada vez mais ter um mecanismo ali que proteja as informações de cada um dos clientes, a gente teve aí o phase-out, né? Então, muitas empresas estão mega preocupadas com relação a esse phase-out. Então, isso foi, acho que o impacto maior disso, embora a gente saiba que, particularmente, trabalhando com tecnologia, que não foi só o Google, né, que está trabalhando com essa linha de phase-out, até mesmo antes do Google, a gente teve Firefox e Safari, que já implementaram regras ali mais restritivas com relação ao uso de third-party cookies, mas o Google ele é um dos players mais importantes hoje no mercado, principalmente no mercado de advertising, de busca e de display, por exemplo, né? Então, dentro dessa linha, a gente teve tanto o phase-out que vai acontecer aí dos third-party cookies, né, quanto também outras iniciativas, uma da Apple aí, por exemplo, com a versão do iOS 14, que exige que todos os aplicativos eles solicitem a permissão de cada um dos usuários para fazer tracking, por exemplo, de comportamento dentro do aplicativo, né? E esse é um tema complexo, né? Então a gente sabe hoje que existe isso, que a gente precisa tratar isso, né? E esse é um tema que, como que a gente vai criar uma solução que não seja tão, não seja tão assim, que não vá muito naquela questão pessoal de cada uma das pessoas em termos de comportamento, mas que de certa forma ainda permita que você consiga, como empresa, comprar anúncios e trabalhar a interação e engajamento com o seu cliente ou com o seu futuro cliente em redes que não são as suas, ou seja, em sites que não são seus ou até mesmo na busca, tá? O Google ele disse que ia fazer esse trabalho e que basicamente ele ia fazer o phase-out completo disso tudo em 2022, em até 2022. Só que a gente já sabe que é um tema complexo, né, não envolve somente definir uma única regra, ou seja, cada país segue uma regulamentação, segue um padrão, então o próprio Google também agora atrasou um pouco o lançamento de uma solução que vai viabilizar a utilização, não é bem um substituto, tá, mas que vai mitigar ali muitos problemas que o third-party cookie ele teria com relação à privacidade, e isso a ideia é que seja lançado até 2023, né? Então, não é um tema, como eu comentei, simples, né? Então, até mesmo um dos pontos aí desse último artigo que eu coloquei, é bem interessante, que ele fala aqui que, basicamente,
eles tiveram um progresso interessante já nessa iniciativa, mas ainda não está 100% redondo, porque todo um ecossistema que precisa trabalhar em prol de um determinado padrão. Então, com base nisso, assim, a gente está vendo que existem muitas empresas, como, por exemplo, plataformas de gestão de dados que viabilizam a compra de dados third party, por exemplo, que estão sendo totalmente impactadas porque fazem uso de plataformas de third party cookies. Ou, por outro lado, a gente tem o lado também das empresas de mídia, que também sofrem um impacto direto com relação a isso. Ou seja, uma solução só hoje não vai fazer com que todos cheguem a um acordo, tá? Então esse é um ponto interessante. Não existe uma solução hoje ainda no mercado que você possa dizer que substituiu os third-party cookies e que é a nova solução para tudo. Tá, então esse é um ponto aí, cada empresa vem criando a sua iniciativa, o Google está criando a deles, mas você pode ter, o Google, ele é digamos, um jardim murado, né, que a gente chama. Dentro dele, lá, todas as regras que você precisa seguir são ditadas por eles. Então, basicamente, quando a gente fala em utilização de third-party cookies e a não utilização de third-party cookies, a gente está falando aqui que, implicitamente, a gente vai ter que seguir um novo padrão que vai ser determinado por eles, caso vocês queiram continuar a fazer investimentos em mídia do Google, por exemplo, né? Mas, além disso, a gente ainda tem a questão de trabalhar as leis e regulamentações dos países, né? Se a gente, ainda mais empresas que são mais globalizadas, que têm envolvimento em vários países, precisa ficar ciente de todas essas mudanças. E um fato aqui que me chamou a atenção nessa pesquisa é que 44% das pessoas que responderam a essa pesquisa, se elas estavam ou não cientes aí de toda essa questão de privacidade de dados, 44% dessas empresas, dessas pessoas que trabalham nessas empresas, disseram que elas conhecem, que existem a lei, mas elas não sabem ainda no detalhe. Né? E aí a gente teve outros 28% que conhecem efetivamente e 27% que não. Ou seja, é um problema muito grande, certo? E aí, quais são os impactos disso dentro do cenário digital que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala do phase-out do Google, ele acabou sendo o que gerou mais alarde, por quê? Porque se a gente olha no market share aí, de browsers hoje no mundo, né, o Google é o que tem a maior fatia de utilização, né? Então, é um impacto que é notório e que afeta muita gente. A gente está falando de 64,48% da população mundial que utiliza a internet hoje, né? Então utiliza o browser Chrome, por exemplo, como o seu browser padrão, tá? E mais que isso, né, 80%, aí é um ponto também extremamente importante. Quando a gente fala em phase-out de third parties, né, a gente está falando que muitas informações que a gente utilizava, que eram informações providas por provedores de dados de terceiros, vão deixar de existir. Né? E nessa pesquisa, que eu achei bem legal, diz que 80% dos dados que são visíveis hoje não vão ser mais visíveis ou vão ser acessáveis a partir de 2022. Né? E aí, entre 2022 e 2023, a gente tem todo um trabalho ali de adoção e de preparação para 2023 em diante, a gente começar a pensar em estabilização. Né? E é tudo, claro, voltado para cada caso de uso. Você utiliza o Google para fazer investimento em mídia? Putz, eu utilizo. Então, é importante que você siga os padrões que vão ser estabelecidos para o Google. Né? Se você usa Instagram, Facebook, se você utiliza outros meios, né, você tem que ficar focado nisso. Como eu comentei, não existe uma solução 100% hoje. Então, é um ponto que a gente precisa sempre manter ali o radar ligado. Tá? E outro ponto. Impacto em mídia, né? Eu comentei um pouquinho que a mídia ele é um dos principais fatores ali, um dos principais vetores de utilização de cookies hoje third party, né? E qual o tamanho desse mercado? Só para a gente ter uma noção aqui, de 2028 a 2023, né? Em 2023 espera-se que exista investimento em mídia de 517,51 bilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro. Né? E aí, com base nisso, até o Google colocou um ponto importante, né? O revenue que vai ser gerado por meio de anúncios pode ser reduzido em até 52% em impressões, se a gente está falando agora de um mundo sem cookies. Tá? E o que eu posso fazer nessa era de cookies pós-phase-out, né, de third-party cookies. Acho que um ponto importante é a gente entender um pouquinho do nosso landscape atual de marketing. Né? Isso daqui vem crescendo cada vez mais, obviamente, a gente já superou 5.000 soluções, né? E a gente precisa, muitas vezes, integrar soluções. A gente precisa conversar com o nosso cliente em diferentes canais, e esse é um ponto extremamente importante. Hoje, os clientes
eles estão cada vez mais descentralizados, eles começam uma ação online, terminam no offline, ou seja, a gente precisa centralizar os dados. E a gente vem perseguindo isso há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que a gente fala, pô, ok, tem que criar um single customer view. Aí vem uma série de soluções, né? Você tem Data Lake, Data Warehouse, você tem DMPs, você tem agora CDPs, né? Que também está entrando bastante e está sendo bastante falado no mercado como uma das soluções que vai apoiar, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. E tudo isso, quando a gente fala de single customer view, a gente está falando especificamente de identidade. Né? O nosso grande problema, e que incorre muitas vezes na aquisição de informações de terceiros, é para a gente formatar corretamente essa persona, criar esse perfil unificado. Né? E hoje, a identidade ela é tudo. Né? Então, através da identidade do meu cliente, eu conheço ele de forma geral, holística, né, eu consigo proporcionar para ele uma experiência mais unificada, eu consigo estabelecer essa visão 360, eu consigo viabilizar mais orquestração entre os meus canais de marketing, eu consigo também estar mais aderente às leis de privacidade e regulações. Né? E aí, existem várias soluções no mercado, como eu comentei, que estão sendo trabalhadas. Então, a gente tem desde o Google ali, falando muito na linha de sandbox privado, com essa solução chamada de FLOC. Né? A gente tem também muita utilização aí de empresas que estão vindo com consórcios de empresas para criação de perfis unificados e de IDs unificados, na realidade. Né? Então, a gente chama isso de Universal Identifiers. Então, existe aí o The Trade Desk, que tem vindo com bastante força, agora aqui também a LiveRamp também lançando um novo meio aí de utilização de identidade. Né? Então aqui a gente precisa ficar sempre atento como marketing, né, de quais são os movimentos que o mercado está fazendo e como a gente consegue se adequar a eles. E para viabilizar isso, né, a gente fala muito da utilização de CDPs. Né? CDP hoje ela é uma plataforma que vai prover para você capacidades extremamente importantes para estabelecer a criação dessa identidade. Passando pela ingestão de dados, unificação de perfil, segmentação, ativação, que é extremamente importante, e em alguns casos até mesmo um trabalho de predição e tomada de decisão. E se a gente olha aqui na perspectiva do SaaS, a gente tem através da plataforma hoje Customer Intelligence 360 justamente esses pilares. Então a gente proporciona uma plataforma única chamada de Customer Intelligence 360 que viabiliza aí todas as empresas a trabalhar com essa ingestão de dados das mais diferentes fontes, seja first, second ou third party, a criação de um perfil unificado, segmentação utilizando dados online e offline e, por último, ativação e gestão da jornada de comunicação com o cliente. Então, aqui é extremamente importante para a gente, hoje, trabalhar nos dados que a gente tem, conhecer mais essas informações para que a gente consiga entrar em contato com os nossos clientes da maneira mais assertiva e eficiente possível. Além de, obviamente, ter integrações, ser aberto para se integrar com várias ferramentas. A gente viu o landscape de Martech, que é um ponto aí bastante amplo, né? Então, ter uma plataforma que provê aí recursos agnósticos para integração com outros sistemas também é um fator extremamente importante. E para fechar, o que a gente quer, né? Pode até parecer clichê isso daqui, né? Mas é a verdade, né? Por que tudo isso importa? Porque a gente quer entregar o melhor anúncio, o melhor conteúdo para a pessoa certa no momento certo, porque a gente quer trabalhar os dados no sistema correto e em tempo real, que é extremamente importante, e por último, porque a gente quer ter a correta identidade, ou seja, o perfil desse cliente unificado em qualquer sistema, a qualquer momento. Tá? Então aqui fica os meus contatos. Também peço para que vocês visitem aí a nossa stand e aqui todos os dados de acesso às nossas redes do SaaS. Ok? Muito obrigado. Bom, muito boa. Obrigado, agora foi, né? Muito boa explanação. O pessoal já pegou os contatos aí do Jefferson. Se tiver alguma questão, pergunta, pode mandar para ele. Com certeza vai responder a gente aqui. Parabéns aí pela apresentação. E a gente vai seguir aqui numa trilha. Obrigadão, Jefferson. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais.